Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar sobre a nossa aula prática de inteligência artificial. Essa aula ela vai se resumir basicamente em lógica fuzzy, ou também conhecida como lógica nebulosa. O que se trata esse assunto, né? Quando a gente pensa muitas vezes em problemas computacionais, o que a gente pensa? Em valores numéricos. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia, muitas vezes, os problemas não são numéricos. Eles são discretos, que a gente fala. Ele contém uma certa grau de alto nível que muitas vezes a gente não consegue interpretar isso para um código. Como, por exemplo, determinar se uma pessoa é alta ou baixa. Como que a gente determina isso? Tem uma altura limite que se for a partir dessa altura a pessoa é baixa, acima dessa altura a pessoa é alta? Então, a lógica fuzzy vem para a gente conseguir fazer problemas, tá? Com uma certa abstração, com uma linguagem natural. Antes de iniciarmos a nossa aula prática, a gente vai então ao quadro dar uma relembrada nos nossos conteúdos. Então, a gente tem que a lógica fuzzy, ela é o quê? Ela é baseada em palavras e não em números, como a gente está acostumado com os problemas computacionais. Então, quais são essas palavras? Pode ser baixo, alto, bom, ruim. Então, a gente tem que pegar essas palavras e tentar traduzi-las para números, tá bem? E ela permite especificar, então, o quão o objeto satisfaz ou não uma proposição. Reparem nessa palavra aqui, é quão. Então, ela não é um número exato, ela vai mostrar, então, se a proposição faz parte ou não do que a gente está tentando especificar, tá? Como, por exemplo, Maria é alta? A proposição pode ser verdadeira se a altura da Maria for 1,80. Então, a gente vai, a partir de algumas palavras, tentar determinar se é verdade ou não, tá bem? E ela tenta refletir o que as pessoas pensam. Então, a gente sai dessa parte computacional e as decisões serão mais parecidas com as de um humano, ok? Aqui a gente tem raciocínios aproximados ao invés de exatos, tá? Então, a nossa aproximação aqui será muito trabalhada. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é de um conjunto nebuloso. O que é um conjunto nebuloso, né? Ou também conjunto fuzzy? São itens relacionados que, de certo modo, pertencem ao conjunto, tá? E a gente tem que fazer o quê? Operações sobre esses conjuntos. Quais são as operações que a gente está acostumado? Um AND, tá? Um OR. Então, essas são algumas das operações que a gente pode realizar sobre esse conjunto, ok? Vamos analisar essa figura agora. Reparem, então, que a gente tem aqui 5 pessoas. Este senhor é o mais alto e a criança aqui é a mais baixa. A gente pode falar que essa pessoa do meio aqui, essa pessoa que está de azul, no caso, ela é alta ou é baixa? Depende do referencial. Se for comparado com a criança, ela é alta. Mas se for comparado com o senhor, no caso, ela será baixa. Então, tudo vai depender de um referencial e o quão a gente tem que essa proposição é verdade. Vai depender muito, então, disso também. Continuando aqui, essas são duas relações que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje, tá? Que são variáveis linguísticas e também funções de pertinência. Quero que você preste muita atenção aqui, porque no código que a gente vai fazer hoje, a gente vai utilizar muito esses dois conceitos, tá? Então, as variáveis linguísticas são aquelas variáveis cujos valores são nomes, tá? Com o intuito de fornecer, então, a aproximação de um fenômeno complexo ou mal definido. Portanto, quando a gente tiver uma variável que vai expressar algo, a gente tem, então, uma variável linguística. Já as funções de pertinência, ela é uma função numérica, tá? Que vai atribuir valores de pertinência fuzzy para os valores discretos de uma variável. Então, a gente vai atribuir valores numéricos a essas variáveis linguísticas, tá? Então, por isso que é importante a gente saber esses dois conceitos. E a função de pertinência, ela indica o grau de compatibilidade entre uma determinada coisa que a gente está querendo fazer a mensuração, tá? E o conceito abordado. Então, ela vai fazer essa compatibilidade entre os valores. Por último, aqui eu tenho um exemplo de dois conjuntos, né? Um conjunto numérico e um conjunto feito na lógica fuzzy. Reparem para você ver a nossa função, né? Como que ela é. No caso aqui, a gente tem algo binário, tá? Que no caso é somente 0 ou 1.
Por quê? Ou ele é baixo ou ele é alto. Então, se a pessoa, no caso deste problema, tiver mais de 1,75, ela é considerada alta. Se ela tiver menos, ela é considerada baixa. Já na nossa lógica fuzzy, o que a gente tem? A gente tem um conjunto muito melhor especificado, tá? No qual a gente vai subindo a nossa função aqui de pertinência. Tá vendo? Que a gente tem, então, vários parâmetros que vai fazendo uma curva suave para identificar, então, se determinado problema pertence ou não, ou se ele é ou não, conforme a gente está especificando aqui. No caso, a gente também tem que a pessoa é alta no 1,75, tá? E que ela será meio baixa, né? A gente pode dizer assim, com 1,60, mas não definindo como um binário define. Então, essa foi a nossa lógica fuzzy. Para o nosso trabalho aqui hoje prático, nós vamos utilizar um software, tá, que é chamado Octave. O Octave ele é utilizado principalmente para as linguagens matemáticas, mas também ele pode ser utilizado na inteligência artificial. Então, nós vamos utilizar o Octave para que você tenha, então, o conhecimento da lógica fuzzy através dele. Mas depois você pode aplicar esse conceito da fuzzy em outros programas, em outras linguagens de programação, ok? Então, primeiro agora a gente vai ao meu computador para conseguir, então, dar uma analisada nele. Mas antes de mostrar o programa em si, eu vou mostrar onde você vai entrar, tá? Para fazer o download do programa. Então, é nesse site aqui, ó. Espera aí que eu vou voltar aqui. Então, é nesse site aqui, ó. gnu.org, tá? No caso, /software/Octave. Você vai entrar nesse site, então, e vai fazer o quê? Vai clicar em download, vai fazer um download dele em instalação. Ele tem para várias plataformas, tá? Tem tanto para a plataforma Linux quanto para a plataforma Windows. Na plataforma Linux, dá um pouco mais de trabalho a sua instalação, mas também é só seguir o tutorial que eles passam que você não terá erro, tá bem? Então, após baixado e feito a instalação do nosso programa, a gente tem essa visualização dele. Reparem que aqui embaixo a gente tem 3 janelas, né? A janela de comando, o editor e também a documentação. A documentação é caso você queira saber algum tipo de conceito, a documentação traz, tá? Então, como se faz uma string, um tipo, então ela vai mostrar toda a documentação da linguagem do Octave. O editor é onde a gente vai descrever o nosso código, seja ele em lógica fuzzy ou seja ele um código normal, tá? E a janela de comandos é onde vai aparecer os comandos após a gente fazer a programação e fazer também, obviamente, a compilação do nosso programa. Então, hoje, a gente vai começar com o seguinte exemplo, tá? Nós vamos pensar, então, num exemplo de gorjeta. Pense comigo aqui. Se o serviço de um restaurante é muito bom e a comida do restaurante também é bom, então aquele funcionário merece uma gorjeta alta. No entanto, se a comida for mediana e o serviço também, então eu posso dar uma gorjeta não tão alta, mas ainda assim darei gorjeta. Já se o serviço for péssimo e se a comida também for ruim, eu vou acabar não dando, então, gorjeta para esses funcionários, né? É isso que a gente vai mensurar aqui. Perceba que no nosso problema nós temos palavras da linguagem natural que expressam quantidade, que são bom, ruim, péssimo, tá? Qualidade. Então, isso é o que a gente vai tentar mensurar na lógica fuzzy. Mas antes de iniciarmos a lógica fuzzy, a gente vai, então, fazer esse exemplo, conforme foi sugerido na nossa atividade, um exemplo, então, numa linguagem normal. A gente vai utilizar o Octave para fazer essa programação, tá? Mas caso você queira fazer em outro programa ou outra linguagem, né, não tem problema também. Você pode escolher essa primeira parte. A segunda, que será a lógica nebulosa, necessariamente a gente vai fazer no Octave, tá bem? O Octave, então, ele utiliza uma linguagem muito parecida com o C, tá? Você pode até usar os elementos de C que ele vai acabar compilando. Eu vou fazer mais a linguagem que o Octave sugere mesmo, você vai ver que é diferente, a gente acaba não declarando as variáveis, se ela é inteira, se ela é float, tá? Mas ela é muito parecida com a linguagem C ou Java também, você não vai ter muita dificuldade com a adaptação para esse tipo de linguagem. Já quando a gente partir na lógica fuzzy, você vai ver que você vai ter que conhecer algumas funções, mas a partir do conhecimento das funções também tudo fica mais fácil. Vamos então ao meu computador para a gente começar a fazer a programação. Então eu vou vir aqui em editor, tá bem? E vou abrir um novo projeto. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó,
na barra de cima, né, e procuro essa folha em branco, que é um novo arquivo. E clico nele e ele já automaticamente abre o meu editor para a gente começar programando. Eu vou fazer o seguinte exemplo com vocês, então. Eu vou começar a declarar valores a algumas variáveis, tá? Então, vamos começar com gorjeta. Gorjeta é o que eu quero saber. Mas eu vou declarar que a minha gorjeta baixa, ela vai ser de 5%. Então, é 0,05, ok? Fiz a declaração dela. Agora, eu vou colocar a gorjeta média, que no caso vai ser 10%. Então, 0,10 aqui. Já a minha gorjeta alta, ela deve ter 15%. Então, foi essas minhas declarações. Você pode utilizar os valores que você quiser, tá? Mas, lembrando que se você usar um valor aqui diferente, esse valor vai ter que ser passado para a lógica fuzzy. Por quê? Porque a gente vai estar com o intuito, então, de fazer a comparação de um programa que não utiliza a lógica fuzzy com outro utilizando, tá bem? Agora, eu vou declarar o serviço. Então, eu tenho serviço, vou chamar ele de péssimo, se a minha nota for igual a 0. Vou, então, fazer um serviço ruim, se minha nota for até 2,5, ok? Um serviço bom, médio, primeiro, depois a gente define o bom, se ele for igual a 5. Já um serviço médio, se ele for igual a 7,5. E por último, um serviço excelente, se ele for igual a 10, tá bem? Então, eu defini o meu serviço também. Agora, eu vou definir a parte da refeição. Então, se a comida ela for péssima, eu vou dar 0 para a comida. Já se a comida for ruim, a minha nota será 2,5. No caso, se ela for média, vou definir ela como 5. Se ela for boa, eu vou definir como 7,5. E por último, se ela for excelente, eu vou definir ela como 10. Então, a gente tem aqui alguns parâmetros para gorjeta, serviço e comida. Além desses parâmetros que eu acabei atribuindo, eu também vou fazer um intervalo entre eles, tá? Então, aqui em gorjeta, eu vou fazer um intervalo gorjeta. Esse intervalo de gorjeta, então, ele vai receber gorjeta alta menos gorjeta baixa. Então, esses cálculos que eu estou fazendo aqui é para a gente depois criar uma função para o cálculo da gorjeta, tá? Então, eu vou utilizar esse intervalo de gorjeta, de serviço e de comida mais para frente. Fazendo o intervalo de serviço, é a mesma lógica, tá? Eu vou colocar serviço excelente menos serviço ruim. Eu já poderia declarar os valores aqui, tá? Mas a gente vai atribuir desta forma. E por último, então, a parte da refeição, né? A gente coloca o intervalo aqui. Intervalo, comida. No qual eu vou pegar, então, se ela é excelente, menos o valor se ela for ruim. Tá bem? Então, a gente fez essas declarações, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa, então, pegar o valor, a nota da comida, né, a nota do serviço, para a gente conseguir, então, fazer a nossa conta. Então, a gente vai fazer uma variável chamada comida, no qual a gente vai dar um input. Esse input, então, aqui no Octave, é para a gente captar um valor do teclado, tá bem? Então, é como se a gente estivesse pedindo ao nosso usuário algum valor de nota para essa variável. Então, aqui, para a gente escrever dentro, para a gente definir o que é aspas duplas, ok? Insira a qualidade da comida, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o serviço. Então, eu vou dar um input, também com a mensagem aqui.
qualidade do serviço. Tá bem? Então, declarei aqui as minhas duas variáveis que vão receber o valor, então, do nosso teclado. Agora, a gente tem que fazer o quê? Basicamente, a gente tem que fazer uma regra para calcular esse valor de gorjeta. Eu vou fazer aqui o que nossa atividade propôs, tá? Que é, então, 3 ifs, né? No caso, não é somente if, um é if, outro é else, que vão definir, então, o valor estipulado da gorjeta. Por isso que eu não pego o valor da gorjeta, eu estou querendo calcular ela, eu só pego os valores de serviço e de comida, tá bem? Então, esse cálculo foi proposto pela atividade, você vai ver que é um cálculo que vai utilizar bastante as variáveis que a gente declarou anteriormente, se ela é baixa, se ela é alta. Isso vai depender muito do resultado que a gente tiver da entrada do nosso teclado, tá? Eu vou seguir o que foi pedido na atividade, mas você pode criar o seu método de cálculo de gorjeta, tá? Então, você pode criar vários ifs, algumas contas que você acha que seria interessante para esse cálculo, tá? Não precisa seguir aqui no caso, você pode criar essa função de cálculo de gorjeta ao seu modo, ok? Mas eu vou seguir aqui a nossa atividade. Vamos retornar, então. Aqui, a gente vai ter que fazer o quê? A comparação do serviço que entrou com um serviço que a gente acha o cálculo da gorjeta. Então, eu vou dar um if aqui, tá? Reparem que no Octave a gente não usa parênteses, tá? Para o if, como a gente está acostumado em outras linguagens, mas se você colocar, acredito que ele também vai aceitar. Então, eu vou pegar serviço e vou fazer a comparação dele com serviço bom. O que isso quer me dizer, então? Quer dizer que eu estou comparando o valor de entrada, se ele é menor do que serviço bom. Então, aqui eu vou dar uma gorjeta não muito boa, tá? Aqui eu estou avaliando se o serviço foi abaixo de bom, tá? Então, fazendo aqui o cálculo, a gente cria uma variável chamada gorjeta e vai fazer o quê? A gente vai fazer o cálculo dela. A gente vai pegar, então, a gorjeta média, fazer a divisão pela gorjeta baixa, tá? E além dessa divisão, eu vou fazer outra divisão pegando o valor do serviço. Então, serviço ruim menos serviço péssimo, tá bem? Calculamos aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação desse valor por serviço, tá? Que é o que entrou. Deixa eu identar aqui o nosso código, mais gorjeta baixa. Ok? Daí, eu vou dar vezes o intervalo de serviço, mais, abre parênteses novamente, e aqui eu vou tirar 1 menos intervalo de serviço, tá? E ainda vou multiplicar esses valores por intervalo de gorjeta, intervalo de gorjeta, vezes comida, mais gorjeta baixa. Tá bem? Então, essa basicamente é a conta que foi proposta ali pela nossa atividade. Você percebe, então, que nessa função que ele criou, né, ele relaciona valores de acordo com a entrada no if. Então, você percebe que a gente está vendo um serviço bom. O que a gente tem, então? A gente pega a gorjeta mediana, tá? Faz a divisão pela gorjeta baixa, a gente vê o serviço ruim. Então, a gente utiliza valores condizentes com o que a gente está calculando, ok? Então, a gente tem essa função aqui. As outras funções, eu tenho ela pronta, tá? Como a gente está focando em lógica fuzzy e não nessa lógica, eu vou pegar as funções já prontas aqui, as demais, mas eu vou explicar para vocês como que funciona. Tá? Deixa eu copiar aqui. E lá no nosso editor, eu mostro para você o que está sendo feito, tá? Só copiando aqui. Aí, eu adicionei um outro else if, que eu vou, então, ver se o meu serviço for menor que serviço ruim. Aqui mostra, então, que a gente já está naquela parte de serviço péssimo, tá? Então, esse else if aqui entra nessa questão. Repare, então, que os valores que a gente usa, que é gorjeta média, intervalo de serviço, intervalo de gorjeta, são todos abaixo, tá?
E, por último, a gente tem um else, que no caso a gente está calculando a gorjeta mais alta, para aquele serviço e comida que foram bons. No caso aqui, você repare que nos ifs, eu só estou usando a parte do serviço, tá? Eu não estou usando a comida, mas se você quiser fazer um if com um end, adicionando também o valor da comida, pode. Eu estou seguindo o nosso código que está na nossa atividade, tá? Por isso que eu não detalhei eles com você, porque ele já está descrito na atividade. Portanto, caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer a mesma programação, é só ir na atividade que esse código está lá. Então, a gente tem aqui a parte da gorjeta. Aqui agora a gente tem o nosso código e eu vou então compilá-lo. A gente vai compilar aqui nessa parte, nesse símbolo, tá? Azul, que ele vai, então, fazer a compilação dele. Vamos lá. Então, vou clicar aqui. Ele vai pedir para salvar, tá? A gente vai, então, achar numa pasta que você queira salvar, uma pasta qualquer. Eu vou dar o nome de gorjeta sem fuzzy, tá? Porque a gente não tá usando a lógica fuzzy aqui, é só para um experimento. Vamos ver, vou rodar novamente, que agora ele vai compilar, e a gente vai, então, adicionar diretório ao caminho de pesquisa, tá? Agora ele vai dar os nossos inputs, ele vai pedir a qualidade da comida e a qualidade do serviço. Eu vou dar 5 para a comida e 5 para o serviço. Repare, então, que ele me calculou uma gorjeta de 26%. É um valor meio alto, né? Pensando que a comida e o serviço está mediano. Então, provavelmente, essa minha função não está muito adequada. Eu vou fazer novamente, tá? Eu vou compilar de novo para que a gente insira mais um valor para a gente fazer o teste. Vamos supor, então, que eu vou colocar a comida como qualidade 9 e o serviço como qualidade 9. Ele me dá uma gorjeta de 68%, então é um valor muito alto. O que a gente tem aqui neste ponto, então? A gente tem que, a gente não fez, obviamente, um limite, né? A gente poderia ter falado que se a gorjeta atingir determinado limite, ela vai ser no máximo determinado valor. A gente não fez isso, por isso, caso você queira refazer o seu código, você também pode, não tem nenhum problema, tá? Mas a gente tem aqui, então, essa questão a gente não conseguiu um valor tão bom para valores meio que para linguagens naturais, como bom, ruim, péssimo. A gente não consegue quantificar isso, tá? Tão bem quanto a lógica fuzzy. A gente vai ver que no próximo exemplo, então, que é a lógica fuzzy, a gente consegue, então, ter valores muito mais próximos do real, né, do que deveria ser aqui na nossa conta. Mas, como eu disse, você pode criar o seu próprio programa sem a lógica fuzzy, que você vai conseguir também valores talvez até mais aproximados. Esse foi o que foi proposto na nossa atividade. Agora, então, a gente vai começar a fazer a lógica fuzzy. O que a gente vai precisar? Além do Octave, a gente precisa do pacote, tá? Da biblioteca fuzzy. Eu vou mostrar para você qual é o lugar que nós faremos o download. Vou mostrar como que é a instalação, não adianta só fazer o download dela, tá? A gente precisa instalar e também depois eu mostro para vocês que toda vez que for usar a lógica fuzzy, a gente tem que carregar. A gente tem que mostrar ao Octave que a gente precisa daquele pacote carregado, daí para ele fazer então e conseguir interpretar o nosso código corretamente. Vamos ao meu computador então, que eu vou abrir aqui no meu navegador. Para fazer a lógica fuzzy, então, a gente tem, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, eu vou mostrar para vocês agora, no Octave SourceForge.io, e você vai achar essa biblioteca, tá? A Fuzzy Logic Toolkit. Achando essa página, então, você vai estar aqui como na mesma página que eu e você vai fazer o download normal, tá bem? Então, fez o download, ele vai estar lá na tua pasta e para instalar ela, você vai vir no Octave, tá? Eu vou dar um limpar tudo aqui para ficar mais claro e você vai fazer o seguinte comando, você vai dar um pkg, ok? Install. Aí você vai precisar achar esse pacote que você baixou na pasta, tá? Para copiar o caminho dessa pasta. Então, reparem que nessa pasta aqui está o meu Fuzzy Logic Toolkit, ok? O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o caminho dela, tá? Vou dar um Ctrl V, então, ela está aqui. E daí eu posso dar um Enter, que ele vai instalar. Eu já tenho instalado aqui, tá? Não vou fazer isso porque ele demora um pouco, então eu vou apagar essa linha. Isso é só para demonstração de como você vai fazer a instalação. Depois que você fez a instalação, para ver se ele fez a instalação
corretamente, você pode, então, dar um list para analisar quais são os pacotes que você tem no seu Octave. E, no caso, ele vai aparecer a nossa lógica fuzzy, tá? Então, você vai dar um pkglist, ok? E repare, então, que tá aqui, ó, Fusic Logic Toolkit, ok? Você já dá um Ctrl C aqui nele, porque a gente vai carregar esse pacote. Então, você vai dar um pkg load Fuzzy Logic Toolkit. Tem que escrever o nome completo, tá? E com o traço, porque senão ele não compreende. A gente carregou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa biblioteca do Fuzzy está carregada para o Octave. Acabou o problema? Não, agora a gente vai programar para esse tipo de lógica, tá? O que é importante falar? Que nessa lógica ela tem uma programação um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. No caso ali, a gente tinha toda a parte como se fosse um se, de if, de else, e nesse caso não. Nesse caso é mais declaração e utilização de funções já pré-estabelecidas, tá bem? Como assim? Você vai ver que quando a gente for programando, eu vou explicando melhor para vocês, mas cada funcionalidade vai ter uma parte, então, uma função já pré-definida na lógica. Só que a gente vai ter que saber estruturar esse programa, tá? Fazendo o quê? Entradas, saídas e também as regras. Daí, depois disso, a gente pode, então, analisar o nosso código. Lembrando que a gente vai fazer o mesmo exemplo, tá? O da gorjeta, então nós vamos usar praticamente os mesmos parâmetros para depois a gente fazer a análise, então, do que a gente tinha anteriormente. Vamos novamente aqui ao computador para a gente fazer. Onde a gente vai fazer esse código? No editor, tá? Eu vou fechar então o nosso gorjeta ali e vou abrir um projeto novo, normal, não precisa fazer nada de diferente. Agora a gente vai começar então a fazer a programação dele. Para fazer a programação dele, a gente tem que fazer um sistema de inferência nebulosa, tá? Que no nosso pacote chama FIS. Então, eu vou criar uma variável A que vai receber new FIS, tá? E eu vou dar um nome aqui para esse FIS. Eu vou chamar de Tipper, tá? Tipper é gorjeta em inglês, mas você pode colocar o nome que você desejar. Então, a gente fez esse novo sistema de inferência nebulosa, tá? Que é o FIS aqui. Então, a gente criou, mostrando ao Octave que eu estou utilizando agora a lógica fuzzy, tá? Porque senão ele não vai entender o que você está programando ali. Não adianta só carregar o pacote. Agora, a gente vai entrar com a parte das entradas, tá? O que é esse? Como que a gente vai declarar as entradas? A gente vai fazer, então, a declaração das entradas da seguinte forma. A gente vai declarar que aquilo é uma entrada, vamos usar as nossas funções que eu mostrei anteriormente, tá? E também vamos utilizar parâmetros para determinadas variáveis. Então, a gente vai declarar o serviço como bom, ruim, médio, tá? E vamos dar valores a isso. Mas, além desses valores, nós vamos utilizar algumas funções já prontas da nossa lógica fuzzy, que são elas a gaussiana, as triangulares e também as trapezoidiais, tá? Essas funções, então, nos ajudam a criar aquela linha, aquela curva suave que a gente viu no exemplo das pessoas altas e baixas, tá? Então, a gente tem que usá-las para que elas criem, então, essa curva mais suave, sem ter aquela quebra do binário como a gente está acostumado. E como que a gente sabe qual utilizar? Vai depender muito dos valores que você colocar de referência, tá? Se você usar 2 valores, a gente vai utilizar a gaussiana. Se a gente utilizar 3 valores, a triangular e 4, os trapezoidiais, tá? Existem mais funções, só que a gente vai trabalhar aqui com essas 3 funções que eu acabei de falar, tá? Vamos voltar então para a gente fazer a programação. Aqui então, a gente vai colocar A, que vai receber o input, tá? Aqui eu estou mostrando que é uma entrada. E eu tenho que declarar que essa vai ser a minha primeira entrada, tá vendo? Então, eu declaro aqui como 1. Coloco name, então eu vou declarar qual é o nome dessa minha entrada. E vou declarar serviço. Ok? Então, fiz aqui a declaração. O que isso me implica, né? O que isso diz? Indica, então, que essa é a minha primeira entrada e ela é do tipo serviço. Agora, eu vou mostrar para minha programação que, no caso, eu vou ter um espaço de valores. Então, eu vou chamar de range. Esse range já é pré-definido da lógica fuzzy. E eu vou colocar, então, qual é o intervalo que os meus valores de serviço vão percorrer. É de 0 a 10.
ok? Vou dar um A.input 1, tá? Aqui, e vou declarar o quê? O nome dessa entrada. Mas antes de declarar o nome dessa entrada, eu vou usar as funções de pertinência. Lembra que eu mostrei para vocês que a função de pertinência é a nossa curva? Então, a gente vai começar a utilizar ela. Na lógica fuzzy, elas têm a seguinte denominação, MF. E a gente tem que declarar os diferentes tipos, tá? Nesse caso, a gente vai declarar um, porque é o meu primeiro tipo de serviço, então é a minha primeira função de pertinência do serviço. E no caso, o nome dessa função de pertinência, então, vai chamar ruim, tá bom? Aspas simples. Ruim. Então, a gente está declarando aqui que vai ser ruim. Para o serviço, eu vou dar somente duas valores de entrada. Então, eu vou utilizar a seguinte função, tá? Que é aqui a função de pertinência. E vou utilizar a gaussiana. A gente coloca Gauss, MF, tá? Para ela entender que é para a nossa função de pertinência. E vou, então, aqui tem um tipo, tá? Antes do Gauss, então tem o type, igual a Gauss MF. Então, a gente declarou aqui a minha, qual é o tipo da função que eu vou utilizar, a Gauss MF. Depois a gente vai dar um plot, você vai diferenciar quais que tem diferente uma da outra, tá? E depois que eu declarei o nome da minha função de pertinência, qual é a função que ela vai utilizar, eu vou declarar, então, os valores para ela. Então, input 1.mf, lembrando que aqui é 1, ponto parâmetros, que é params, tá? Para ms, ok? E aqui a gente vai colocar os valores, então. Então, eu vou colocar o valor de 1.5 a 0. Fiz a minha declaração aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu já declarei os valores para ruim. Agora, eu vou declarar para bom. Eu vou fazer um copia e cola aqui, tá? Dos valores. Então, copiei. Mas importantíssimo, se você errar nesta parte, você não vai conseguir que a sua lógica esteja correta e, às vezes, seu programa nem vai rodar. Tem que trocar o MF, tá? Por quê? Porque essa é a minha segunda função de pertinência para a minha primeira entrada. Qual que é a minha entrada? É serviço, ok? Então, para a minha segunda função de pertinência, ao invés de ruim, eu vou declarar que ela vai ser bom. Então, o meu serviço, bom. A função é a mesma, porque eu vou utilizar a mesma quantidade de valores, tá? Mas, no caso aqui, eu vou declarar de 1,5 a 5. Então, esse é o meu intervalo para o valor bom. E fazendo para o nosso último aqui, lembrando que tem que trocar o valor do MF para que ele entenda, ao invés de ruim, ele vai ser excelente, ok? Utilizando a mesma função, e aqui de 1,5 a 10. O que a gente fez, então, nessa primeira parte? Nós declaramos as primeiras entradas. A gente pode ter quantas entradas a gente quiser, tá? É importante só declarar o valor dela. Então, a entrada 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui a gente teve a entrada 1. A entrada 1 é correspondente ao quê? Ao nosso serviço. Repare, então, que para o serviço eu defini, para esse exemplo, tá? Em 3 partes, que ele vai ser ruim, bom ou excelente. E para cada funcionalidade, né, para cada função de pertinência, ruim, bom ou excelente, eu também coloquei parâmetros e declarei a função. A função é a mesma para as 3, já que eu estou utilizando a mesma quantidade de parâmetros ali. São 2 a gente usa a gaussiana, tá? Voltamos então aqui que eu vou fazer a segunda declaração de entrada. Agora, eu vou entrar com os valores da comida. Como que eu faço isso? A.input, declarando que essa é a minha entrada 2, ponto name, igual a comida, ok? Então, eu declarei que essa vai ser a minha entrada 2. Tenho que declarar novamente qual vai ser o intervalo, né, que a gente pode utilizar. Você vai ver que nesse caso eu vou colocar até um intervalo que passe, tá, dele, mas o intervalo que ele vai considerar mesmo é de 0 a 10. De 0 a 10. Então, eu declarei o meu intervalo aqui. Continuando, então, agora eu vou começar a declarar as minhas funções de pertinência. Aqui, então, eu já declarei o nome, o nosso intervalo, e agora eu vou declarar minha função de pertinência, que é o MF,
tá? Ponto name, que é o nome que eu vou dar para esse valor, que é, no caso, uma linguagem natural. Aqui eu vou colocar ruim, ok? Se a comida for ruim, a gente vai utilizar essa função de pertinência. Repare aqui que a entrada mudou, tá? Então, eu tenho entrada 2, mas a MF, no caso aqui, ainda é 1, tá? Por quê? Porque a função de pertinência é 1 para a nossa entrada 2. Fazendo novamente, vou copiar aqui, tá? Só para a gente não perder tempo com digitação. Depois do nome, o que eu declaro? Eu declaro o tipo da nossa função e vou declarar qual é o modelo dele. Para fazer essa nossa função de pertinência, eu vou utilizar 4 valores. Então, eu vou utilizar a trapezoidiais, tá? Por isso, a gente tem 4 valores aqui. No caso, então, eu vou declarar o tipo. A trapezoidiais, elas têm a seguinte denominação, trap MF. Ok? Então, a gente definiu aqui trap MF. E, por último, a gente tem, então, a declaração dos valores que eu vou dar para essa primeira entrada. Como eu disse, eu vou colocar 4 valores, ok? Então, esses valores eu vou declarar agora nesse colchete, que no caso é como se fosse um vetor, tá? Então, eu vou declarar -2, 0, 1 e 3. Reparem que eu saí do meu limite, tá? Mas ele vai utilizar somente para o nosso cálculo. Ele não vai utilizar para a entrada. Para a entrada de valores, a gente tem que colocar de 0 a 10. Agora, então, a gente já declarou o nosso MF, 1. Aqui eu não vou colocar 3 valores, tá? Eu vou colocar somente 2. Mas você poderia declarar quantas entradas você gostaria. Aqui, ao invés de de ruim, eu vou chamar de deliciosa, tá? E os valores, obviamente, vão mudar, porque os nossos valores de parâmetros, como a gente está tratando de um valor que seria mais alto, né? Se a comida é deliciosa, então esses parâmetros deverão ser mais altos. Eu vou utilizar 7, 9, 10 e 12, tá? Aí você pode colocar os parâmetros que você quiser, sendo condizente, obviamente, com o nosso problema. Agora, eu já fiz as entradas, tá? A entrada 1, que era referente a serviço, a entrada 2, que é referente à comida. Declarei todas as funções, tá? Corretamente, de acordo com a sua quantidade de parâmetros. E agora a gente vai declarar a saída. A saída, então, a gente vai declarar como que a gorjeta vai estar ali encaixada dentro deles. Mas quem faz as regras é daqui a pouquinho. Agora a gente só vai declarar o valor da saída, tá bem? Nós vamos voltar aqui, então. Então, em output, para fazer a saída, eu tenho que usar a.output, ok? Fazendo isso, então, eu vou ter quantas saídas? Somente uma, então eu vou declarar output 1. Se for um problema que você tem diversas saídas, você vai declarando, igual eu declarei as entradas ali, vai colocando valores após a nomenclatura, né, input ou output, de acordo com a quantidade que você tiver. Então, vou dar um name aqui, igual a gorjeta. Ok? Da mesma forma que eu fiz com as entradas, eu também declaro uma referência, tá? Para as nossas saídas. Então, range igual a 0 ou 30. Repare, então, que a nossa gorjeta, ela vai ter, no mínimo, 0, né? Então, não tem como ter uma gorjeta negativa. E, no máximo, eu vou dar 30% do valor. Por isso que é 30. Agora, então, continuando a declaração, tá? A gente vai colocar a primeira função de pertinência aqui também, mf1.name. Então, qual vai ser a nossa primeira função de pertinência para a saída? Eu vou chamar de baixa, tá? Então, se a minha gorjeta for baixa, ela vai ter as seguintes características. Eu vou, então, declarar a nossa função de pertinência para ela, tá? Que, no caso, eu vou utilizar 3 valores, então, é a nossa triangular. E, para isso, então, eu vou declarar o tipo. E o nosso tipo, então, que a gente vai declarar aqui, ele é tri-mf.
ok? Então, esse tri-MF aqui, ele vai nos mostrar que eu vou utilizar 3 parâmetros para a saída, tá bem? Então, 3 parâmetros para a saída. E agora a gente tem que declarar os parâmetros para essa saída também. Então, ponto .mf, ponto parâmetros. Ok? Quais vão ser os parâmetros? Aqui no caso, se a minha gorjeta for baixa, eu vou ter os parâmetros 0, 5 ou 10, ok? É compatível, né? Dependendo do baixo ali, ela pode chegar até 10%. Vou copiar aqui nosso modelinho, só para a gente não perder tempo. Lembre sempre de trocar, caso você for fazer a cópia também, as nossas funções de pertinência. E aqui, ao invés a nossa função de pertinência 2 para a nossa saída, ao invés de ser baixa, ela vai ser média, tá? E eu vou trocar os valores aqui dos parâmetros. Aqui tá escrito errado, parâmetros, tá? Eu vou, então, colocar que ela pode ser 10, 15 ou 20. Reparem que eu repito 10, pode ser, tá? Então, 10 vai ser aquele limiar que a gente vai ter. E, então, a gente faz esses parâmetros para a nossa gorjeta média. E se a nossa gorjeta for alta? Trocando aqui, tá? Vamos trocar os valores da função de pertinência. Se a gorjeta for alta, ela vai de 20, tá? 20, 25 e também 30. Então, reparem que a gente fez a declaração de todas as saídas. Caso a gorjeta for baixa, média ou alta, tá? A gente fez essa declaração. E agora, a gente terminou? Não, a gente terminou somente as declarações. Falta agora a gente fazer as regras. As regras, ela existe uma característica, tá? Ela é composta por 4 funções que a gente tem que usar, que é a antecedente, a consequente, também a conexão, tá? E o peso. O peso, obviamente, é fácil, né, da gente até deduzir o que é. O peso, no caso, ele está relacionado com se a gente vai dar algum peso ali para alguma regra. Então, se uma regra vai ter um valor maior ou menor. O peso, ele varia de 0 a 1, tá? Então, no máximo que a gente pode fazer é deixar com o peso 1, que será neutro, o peso 0 vai anular aquela regra e daí percorrer os nossos decimais. Por exemplo, colocar uma regra como valor meio, que ela terá, então, um valor menor do que uma que terá peso 1, tá bem? O que mais que a gente pode fazer? A conexão, que é o connection, ele vai ser a conexão ali dos nossos conjuntos nebulosos. Lembra que eu mostrei no slide que a gente tinha a parte de conjunto nebuloso, que a gente fazia operações sobre esses conjuntos? Então, a gente vai poder colocar AND ou OR, dependendo do valor ali no connection. E a antecedente e a consequente são a parte das nossas entradas e saídas. A consequente, a gente se refere às saídas e a antecedente às entradas. Então, você vai ver aqui, quando a gente for programar, como que é feito essa lógica, tá? Mas é as regras que vão trazer, então, a nossa curva, que vão fazer esses valores. Você vai ver que a regra vai relacionar, então, as entradas e as saídas com a conexão e com o peso. Okay? Nesse caso, a gente não vai trabalhar com um peso específico, então não vai ter nenhum valor que vai valer mais que o outro. No nosso caso aqui, como a gente está calculando gorjeta, nós temos então que o valor será igual para eles, tá? Não vai ter diferença, o peso vai ser 1 para todos. Mas vamos então voltar para a gente continuar a nossa programação. Aqui então, continuando a programação, deixa eu só dar um espaço. A gente vai fazer o quê? A.rule, que é a gente está declarando a nossa regra, então. A gente vai declarar a regra 1, que ela vai ser referente, então, a gente vai criar, no caso, 3 regras, tá? Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar o antecedente. Então, antecedente, ok? Dessa forma. O que a gente vai declarar no antecedente? Que a gente vai pegar as entradas, tá? O antecedente está sempre relacionado à entrada, então, as entradas relacionadas ao MF1 com a entrada aqui relacionada ao MF1. Então, a gente vai pegar a nossa entrada 1 e 2 das nossas funções de pertinência 1. Tá? Então, vai ser a seguinte declaração, 1 e 1. O que isso nos mostra? Eu vou explicar novamente. A antecedente relaciona as entradas. Esse 1 e 1, ele corresponde às nossas funções de pertinência. Então, ele vai vir aqui na minha entrada 1 e vai pegar esses valores aqui, ó.
tá vendo? E vai relacionar com a minha entrada 2 da minha função de pertinência 1. Por isso que é tão importante você declarar corretamente os valores das funções de pertinência, porque na hora de relacionar aqui, se tiver errado, ele não vai conseguir, tá bem? Continuando aqui, com a regra 1, a gente tem a parte descendente, então, consequente, consequente, que a gente vai relacionar essas entradas com a minha saída 1. Então, eu relacionei as minhas entradas com a minha saída 1. Vamos ver se a gente está correto nesse pensamento, né? Então, as minhas funções de pertinente 1 aqui, da nossa primeira entrada, elas estão relacionadas com a parte do serviço ruim. Na minha segunda entrada, eu tenho aqui, né, a minha função de pertinência 1, também relacionada com a comida ruim. E se eu relacionar esses dois valores com a minha saída, que também eu estou relacionando com a 1, repare que é o meu valor de função de pertinência, eu estou relacionando ela com baixa. Então, a nossa lógica está correta. Percebe, então, que a gente está relacionando um serviço ruim com uma comida ruim e a saída tem que ser o quê? Ruim. Então, é importante declarar correto essas partes, tá? De antecedente, consequente, com também os valores que a gente vai dar a seguir. Então, quando você for criar uma regra para a lógica fuzzy, são sempre 4 valores que a gente tem que declarar. Isso para o Octave, tá bem? Vamos voltar aqui, então. Então, eu declarei o antecedente, o consequente, e agora eu vou declarar o peso. Como eu disse anteriormente, o nosso peso, ele vai ser igual para todos. A gente não vai colocar uma regra como mais valiosa que a outra, tá? Então, você declara como weight aqui, 1. E por último, a gente vai fazer a conexão. Você lembra que a conexão é os nossos valores de conjunto. Então, aqui chama connection. E qual vai ser a nossa conexão? Ela pode ser 1 ou 2. Se ela for 1, ela vai ser AND, tá? E se ela for 2, ela vai ser OR. Nesse caso, eu vou fazer assim, se a comida for ruim ou o serviço for ruim, então a gente vai dar uma gorjeta baixa. Como eu estou usando um OU, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o valor número 2. A gente vai fazer a mesma regra, tá? Então, eu vou fazer a cópia aqui. Vou trocar o meu valor da regra. Cada regra que a gente cria é um conjunto com 4 valores, então eu tenho que especificar. Aqui, então, eu vou declarar as minhas regras de função de pertinência 2, tá? Só que eu não vou relacioná-la com comida. Então, eu só vou ver se o meu serviço for médio e eu não vou olhar a comida, tá? E o meu valor de consequência, então, vai estar relacionado com a minha saída 2, que é média. No caso, o que eu estou fazendo aqui, então? Eu só estou relacionando o valor do serviço, tá bem? Então, quando eu declarar 0 em algum lugar, isso quer dizer que eu estou, então, não contando aquele atributo. Então, eu não estou utilizando a saída, a nossa segunda entrada, tá? Até porque eu fiz só, para a entrada 2, né, para a parte de comida, eu só fiz 2 funções de pertinência. Se tivesse feito mais, eu podia relacionar. Então, eu só vou usar para os extremos essas funções, ok? Peso 1, e aqui o connection eu vou colocar 1, mas poderia ser qualquer um, já que eu não estou utilizando o meu segundo valor. E por último, então, eu vou declarar a minha terceira regra, tá? Que no caso eu vou relacionar, então, o meu MF3, tá? Na minha saída 1, meu MF3. Então, se o meu serviço for excelente, com a minha comida também deliciosa, que é o MF2, eu vou relacionar com o quê? Com a minha saída MF3, com a minha saída 3, né, do output. Então, como que eu declaro isso? Aqui eu vou declarar 3 e 2, tá? Vou declarar 3 aqui no consequente, já que eu estou usando o MF3 da minha saída. Peso 1, e aqui eu vou colocar OR novamente. Então, eu só vou olhar se o serviço for bom ou a gorjeta for boa, ou a comida for boa, tá? Eu não vou fazer a distinção de um AND, eu não vou cruzar essas informações. Então, a gente terminou aqui a nossa programação em fuzzy. Você viu, então, que é simples, você só tem que declarar corretamente. O mais difícil na lógica fuzzy, no caso, é você saber qual função utilizar, tá? Para fazer esses relacionamentos de entrada com os valores dos parâmetros. É bem simples você saber, tá? É só você olhar a quantidade de parâmetros. Então, se você quiser utilizar todos com 3 parâmetros, você pode, não tem problema, tá? A gente diversificou ali para que você tenha, então, um conhecimento maior das funções possíveis que o Octave traz, tá bem? Mas, então,
Basicamente, as regras são relacionar as entradas com uma saída, podendo dando um peso ou não, e relacionando também esses valores da entrada com o conector adequado, tá? Lembrando ali que você pode depois fazer a modificação, depois de ter feito o nosso exemplo aqui da aula, você pode fazer as modificações para ver se dá diferença, colocar um end, qual valor cairia, tá? Então, eu deixo isso como um exercício extra para você. Vamos então aqui ao meu computador para a gente fazer a nossa compilação. Eu vou compilar aqui com você, você vai compilar da mesma forma. Eu vou colocar gorjeta fuzzy. Aqui, vou gravar, vou compilar novamente, vamos ver se deu certo. Deixa eu compilar novamente, porque eu acho que ele não compilou. Eu vou dar um comando aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha, porque realmente a gente não entrou com nada, né, como ele vai fazer algum comando. Então, a gente já compilou ele aqui. Agora, eu vou mostrar eu vou utilizar um comando também, que é show rule, ok? E vou, então, mostrar as minhas saídas. Deixa eu dar um PKG de novo. O meu Octave travou, eu vou fechar ele e vou abrir novamente, tá? Ele travou aqui, daí eu abro o mesmo exercício. Ah, é porque eu acho que tava faltando adicionar o diretório, tá? Não, é que ele compilou várias vezes, agora ele fechou. Vou abrir novamente aqui, tá? Então, vamos abrir. Aqui eu vou em editor e vou abrir o mesmo projeto que a gente terminou agora, tá? Opa. Que era a gorjeta fuzzy. Eu vou dar um compilar, adicionar ao diretório, é por isso que ele não estava aí, não tinha declarado o diretório. Então, ele está dando um erro na linha 65. Eu vou apagar aqui, porque pode ser que ele esteja compilando, errando com as partes. Então, perto da linha 51. Show rule, uau. Esse comando que eu dei aqui, ele é basicamente para a gente mostrar as regras, tá? Deixa eu colocar um outro comando antes, para ver se tá com erro ali mesmo. Para a gente saber uma saída, a gente vai utilizar o seguinte valor. Eval fiz, tá? E a gente coloca dentro de um vetor dois valores de entradas, que eu vou colocar 9 e 9, que vai ser os valores da nossa de entrada, então 9 para serviço, 9 para gorjeta, lembrando sempre aqui na nossa entrada, né, qual vai ser o jeito da entrada. Então, aqui a gente tem que a entrada 1 deve ser serviço e a segunda comida, então a gente vai dar um return aqui, ele tá dando erro, eu devo ter feito algum errinho. Ah, aqui, ó, tá vendo? Eu não fechei o consequente. O consequente aqui é 3. Vamos ver se é isso. Opa, eu apertei um negócio aqui. Linha 1. Deixa eu dar limpar nessa janela pra gente ver qual é o erro que tá dando. Mas provavelmente é erro de digitação, tá? Então, ele tá dando um erro na primeira coluna do new fiz aqui. Então, deixa eu ver se eu declarei corretamente. Name serviço. Está correta, é atribuição mesmo, tá? Não é aqui. Eu vou abrir um outro projeto que eu tenho aqui que tá pronto. Que ele tá igual. Até provavelmente algum erro de digitação mesmo. Então, eu vou compilar aqui o fuzzy, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Eu já sei o que aconteceu. Eu esqueci de carregar a nossa lógica fuzzy, tá? Se você não carregar, eu fechei o programa, porque ele estava com erro, e se você não carregar ele, a gente não consegue, então,
fazer a compilação, ele não vai entender, tá? Eu vou até abrir o meu projeto de novo, que eu tenho praticamente certeza que ele está totalmente correto. Então, aqui, ó, gorjeta fuzzy, foi o que eu tinha salvo anteriormente, vou compilar. Tá vendo? Ele compilou. O que que acontece? Ele vai mostrar para você toda a estrutura, ó. O nome dela, qual é o tipo que ele usa, tá? Qual que é mínimo, máximo, a escala. Aí ele pede pra gente dar um F para continuar. Daí você vai dando um F, tá? Até sair aqui tudo que a gente pediu. Agora, a gente vai declarar, então, eu vou dar um kit aqui, que eu vou mostrar pra vocês, então, a regra da nossa funcionalidade, tá? Qual que é? É showRule, tá? Então, você dando esse comando aqui, aí ela vai mostrar a regra pra gente. Então, entrando aqui, ele compila de novo, ele pede tudo isso daqui. E olha aqui, que legal. Com aquele comando, a gente tem essa seguinte saída. Que se o serviço for ruim ou a comida for ruim, a gorjeta será baixa. Se o serviço for bom, a gorjeta é média. Se o serviço é excelente ou a comida é deliciosa, a gorjeta é alta. Tá vendo? A gente consegue, então, mostrar através daquela funcionalidade, daquele função já pronta, qual vai ser a nossa regra. A gente descreveu essas regras da mesma forma ali no nosso programa, com a parte do showRule, tá? Então, a gente fez essa declaração e a gente conseguiu, então, mostrar através disso. Então, quando a gente faz os rules ali, mostrando o antecedente, o consequente, o peso e também a conexão, a gente cria essas regras, mas de forma mais numérica, tá? A gente parte, então, de uma regra que não é numérica, transformando ela em numérica. Vamos voltar aqui que eu vou dar mais alguns comandos com vocês, tá? Eu vou usar o saída. Esse saída, então, ele vai mostrar pra gente os valores que a gente vai ter. Eu vou colocar, então, na nossa função saída. Essa é a função, ó, evalFIS, tá? 99 é o valor o quê? 9 é o valor de serviço, 9 é o valor de bom, e A é a minha função que eu tô usando, né? Eu declarei A desde o começo. Então, eu vou fazer a função aqui. Deixa eu fechar. Ó. Deixa eu compilar novamente. Mas, além de compilar aqui, eu já vou dar um plot. Eu vou usar essa função aqui, ó, gensurf, tá? Saída. Além do gensurf saída, eu vou utilizar também o plot mf. Eu vou dar a saída, eu vou mostrar a nossa saída. Para isso, eu vou colocar a output. Aqui eu vou mostrar, então, a minha saída 1, ok? Então, para a gente conseguir ver o gráfico da saída ou da entrada, a gente usa o plot mf. Para a gente ver a saída, então, a gente acaba utilizando, tem que criar, né, essa evalFIS aqui e depois mostrar, então, a saída conforme o gensurf. Então, vamos utilizar aqui. Vou dar um limpar antes de compilar. Vou compilar. Dá um F. Reparem, então, que ele mostrou pra gente, ó, um gráfico que são as nossas saídas, tá? Então, cada cor tem um significado, né? O vermelho é o baixo, o azul é o médio e o verde é o alto. Então, a gente conseguiu esse gráfico aqui. Então, se você quiser ver o valor de entrada, de saída, você vai fazendo essas... você vai me mostrando, tá? Eu vou mostrar como que seria o nosso valor de entrada aqui. Então, nosso valor de entrada, que é o input, eu vou mostrar o valor de entrada pro 2, tá? No caso, e eu vou fazer, então, o gráfico aqui. Reparem que é um gráfico diferente. Por que que é um gráfico diferente? Porque a gente tem a questão da gente estar usando uma função para cada tipo, né? Na entrada aqui, eu estou usando o quê? O trapezoidal. Repare que ele é um trapézio. Na saída, a gente estava usando o quê? O triangular. Ele era um triângulo. Se eu der na entrada 2, que eu vou até fazer isso agora, a gente tem, então, na entrada 1, perdão, eu vou ter o quê? Uma linha mais suave, que é a linha de Gauss, tá? Então, ele vai me gerar aqui, ó. Reparem, então, que eu tenho a linha de Gauss, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, no qual a gente aprendeu
a ver, então, as questões da lógica fuzzy. Agora eu quero que você faça uns testes com alguns valores, tá? Colocando ali na saída, para você ver qual é o valor que a gente vai ter de entrada e de saída. Se esses valores vão ser mais condizentes com o programa que a gente criou inicialmente, tá bem? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.